Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 11. Você vai abrir ela, vai deixar o seu dedinho marcando a Bíblia aí, ou o seu marca-página, seja como for. E aí nós vamos começar a nossa conversa. 2 Samuel, no capítulo 11. O título da mensagem de hoje é A Jornada do Herói. A Jornada do Herói. E antes de nós começarmos, eu sei que acabamos de orar, mas eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração e fechasse seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder abrir a sua palavra e poder aprender com ela. Eu peço, Deus, que o Senhor venha com o teu Santo Espírito agora, tocando corações e mentes, que possamos ser impactados com a tua palavra. Deus, que o Senhor use minha vida, apesar de eu não ser digno, como instrumento para a manifestação da tua glória, da tua graça e do teu amor. Que o Senhor fale muito além daquilo que eu vou falar, que o Senhor ministre os corações e as mentes aqui, muito além daquilo que eu vou dizer. E que possamos sair daqui, Pai, mais parecidos com Jesus do que quando entramos, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. A jornada do herói. Se eu perguntar aqui, eu acredito que todo mundo gosta de um livro ou de um bom filme, certo? Ou sou só eu? Todo mundo gosta aqui de um bom livro, um bom filme? É verdade. E o que acontece? O título dessa mensagem, A Jornada do Herói, ele tem a ver com um artifício literário que um homem criou para que alguns roteiristas, escritores e autores usassem para poder gerar uma identificação forte no meu coração e no seu coração. Então, se você é um amante aí das artes, você já deve ter ouvido falar sobre a jornada do herói, ou sobre o monomito. Quem criou essa teoria é um homem chamado Joseph Campbell. Ele escreveu isso em 1949. E mesmo que você não conheça, provavelmente você já ouviu aquela história de um homem que é tirado do nada, e aí ele começa a crescer, ele encontra um mentor, e aí ele começa a superar desafios, ele tem um objetivo claro, e aí ele tem um momento de crise muito forte na vida dele, e essa história continua até que ele tem um grande vilão para enfrentar. E aí, depois de passar por uma experiência de quase morte, tem um momento ali que Joseph Campbell chama de a ressurreição, e ele retorna vitorioso com o seu objetivo cumprido. Novamente, o ciclo se fecha no seu mundo comum. Ele volta de onde ele começou, mas ele volta completamente transformado, mudado, crescido, porque ele passou por essa jornada do herói. Esse homem, ele criou essa teoria a partir de estudos de psicologia, de religião e de tantas coisas que o nosso coração gosta. Então ele criou isso como uma forma de você prender a atenção das pessoas. E ele não era muito conhecido, não era um homem muito conhecido, até que um diretorzinho aí, chamado George Lucas, em 1977, fez um filme que fez um pouco de sucesso no mundo, chamado Star Wars. E aí ele disse o seguinte: olha, eu fiz o roteiro do meu filme baseado na teoria de Joseph Campbell. E aí essa teoria explodiu no mundo. E aí outros filmes também de não tanta relevância, como por exemplo Matrix, Senhor dos Anéis, todos os filmes da Disney utilizavam de certa forma ou de certa medida essa equação, essa forma de criar esse mito, a jornada do herói. É assim que ele pega o nosso coração. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos esse interesse por momentos de crise, por momentos de épicos, momentos de transformação. A gente gosta de ir no cinema e assistir aquele momento épico, e a gente vibra com aquilo, ou num livro a gente vibra com aquilo. E não é diferente na história dos personagens da Bíblia. Quando você pensa em Davi, talvez 2 grandes momentos vêm à sua mente. Um deles é a grande batalha gloriosa de Davi contra... Todo mundo sabe dessa. Todo mundo sabe dessa. Mas outro momento que é muito conhecido da história de Davi é um dos momentos mais tenebrosos da vida dele. É um dos momentos mais tristes que nós podemos encontrar nas Escrituras. É a queda de Davi. É o pecado de Davi, o seu adultério com Batseba. E é sobre esse segundo episódio que a gente vai conversar um pouquinho hoje. É sempre muito gostoso meditar em momentos gloriosos da vida de alguém. Mas a pergunta que eu quero começar aqui deixando com você é:
O que será que eu e você podemos aprender de um dos momentos mais terríveis da história de Davi e um dos momentos mais terríveis que a gente vê um homem de Deus passando na palavra de Deus? E eu quero começar aqui, como que num filme, no primeiro ato dessa mensagem que se chama A Queda do Herói. A Queda do Herói. Hoje de manhã, se você acompanhou, nós fomos ministrados pelo pastor Samuel, uma mensagem maravilhosa, poderosa, falou muito ao meu coração. Eu assisti depois, uma bênção. Nós fomos ministrados sobre um dos momentos mais gloriosos da vida de Davi, a sua batalha contra o gigante Golias. E Davi, ele é esse típico herói que a gente fala, né? Ele foi tirado de uma posição de humildade, ele estava lá pastoreando as suas ovelhas. Alguém que até a sua própria família esqueceu, o pai esqueceu que tinha aquele filho para apresentar para o profeta. Tamanha era a humildade e a pequenez aos olhos humanos de Davi. Não só isso, Davi ele é escolhido para ser rei, ungido pelo profeta Samuel. E ele é usado por Deus para derrubar o maior e mais poderoso guerreiro dos filisteus, Golias. É isso que nós aprendemos um pouquinho hoje pela manhã. Só que as bênçãos na vida de Davi não pararam aí. A palavra de Deus fala que Davi, a cada dia que passava, ele era mais e mais vitorioso em batalhas. Onde Davi ia, Deus dava vitórias para ele como comandante do exército de Israel, de tal forma que até mesmo o povo de Israel, as mulheres cantavam: olha, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E a palavra de Deus fala que Saul, por conta disso, ele tem ciúme de Davi, ele não gosta. Ele tem ciúme, ele vê ali uma ameaça ao seu reinado. E a palavra de Deus fala que Saul persegue incessantemente Davi. Vez após vez, Saul continua perseguindo Davi. Mas sabe de uma coisa? Deus não deixou Davi sozinho. A palavra de Deus fala que Deus era com Davi. E Deus protegia Davi aonde quer que ele fosse. Seja no deserto, seja longe do seu povo, seja fugindo. Em todos os momentos Deus livrava Davi e ainda o honrava diante de Saul. As bênçãos eram sem medida sobre a vida de Davi, vez após vez após vez. E não só isso, após a morte de Saul, Davi ele é coroado rei sobre todo o povo de Israel. E depois de coroado rei, alguns capítulos antes desse que nós vamos começar a ler, a palavra de Deus fala que Davi, como rei agora de todo o povo, assumindo já a posição a qual ele foi ungido para assumir, ele começou a ter mais e mais vitórias, e as fronteiras do povo de Israel foram se expandindo cada vez mais, porque Deus estava com Davi, concedendo a ele vitória, atrás de vitória, atrás de vitória. Ou seja, na vida de Davi tudo estava indo bem demais, muito bem, obrigado. Só que isso é um problema, muitas vezes, para o meu coração, para o seu coração e para o coração de Davi. Quando tudo vai muito bem demais. Você não precisa abrir aí, eu vou ler para você. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 11, Moisés diz ao povo: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteçam que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o coração de vocês, e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Moisés avisou o povo de Israel: olha, as coisas estão indo bem agora, mas não deixe que as bênçãos de Deus que te rodeiam façam com que você se esqueça do Senhor. E Moisés disse, foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Bastou o povo de Israel estar rodeado de bênçãos, de benesses, de abundância, que o povo logo se esquecia de Deus e se achava autossuficiente, porque a verdade é que infelizmente nós, seres humanos, nós somos assim. Nós temos a tendência natural de, ao invés de glorificar a Deus, se tornar cada vez mais humildes,
diligentes, atentos, adoradores do Senhor, quando somos rodeados de tamanhas bênçãos, o nosso coração tem a tendência natural e pecaminosa de elevar-se, como Moisés diz aqui, de encher-se de orgulho, de não dar tanta importância mais para as bênçãos que Deus está nos dando. E talvez você que está aqui nessa noite, e eu também precisamos ouvir isso. Talvez Deus tenha nos abençoado de tamanha forma, que até mesmo as pequenas bênçãos e as grandes bênçãos já começaram a se tornar algo, legal que está acontecendo isso na minha vida. E nós começamos a deixar de glorificar a Deus, de adorar a Deus e de nos tornar cada vez mais humildes na presença de Deus. Isso é tão verdade que em Provérbios 27:7 a palavra de Deus fala que quem está farto pisa o favo de mel. Mas para quem está faminto, até o amargo é doce. E nós precisamos refletir nisso. E com Davi não foi diferente. Com Davi não foi diferente. O homem chamado de o homem segundo o coração de Deus, com ele não foi diferente. Ao invés de se tornar mais diligente, mais atento, mais humilde perante Deus, Davi se tornou relaxado. Davi abaixou a sua guarda. E eu quero convidar você para ler o texto comigo, de 2 Samuel, capítulo 11. O versículo 1 diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Você pode dizer isso comigo? Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Perceba, meu irmão, minha irmã, com tantas bênçãos que rodeavam a vida de Davi, ele abaixou a sua guarda diante do pecado. Ele começou a entrar em algo perigosíssimo, que se chama zona de conforto. A palavra de Deus diz de forma clara: era tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Mas Davi não foi. Davi mandou outra pessoa lá, com o seu exército. E ele permaneceu em Jerusalém. Davi, ele entrou no ócio. Você já deve ter ouvido aquele ditado popular, né? Mente vazia é oficina do... Mas hoje eu quero trazer uma versão nova para você. A mente vazia, ela é oficina do pecado. Fazer aquilo que Deus te chamou e me chamou para fazer, geralmente vai demandar esforço, vai demandar sacrifício, vai demandar energia. Isso é comum. Nós fazemos a obra que Deus nos chamou para fazer a partir da força que Ele nos dá. Mas isso demanda força, energia, disciplina, diligência, porque é algo que não é tão natural para nós que temos o pecado que habita em nós ainda. Mas entenda uma coisa: dar brecha para o pecado não demanda esforço nenhum. Você não precisa falar assim: eu vou me esforçar agora para pecar. Eu vou conseguir. Nossa, hoje eu pequei assim, foi uma beleza. Mas você não precisa se esforçar. O pecado ele já está ali te esperando. É algo natural para nós seres humanos. O texto ele mostra que Davi ele levantou da sua sonequinha pós-almoço. Sabe aquele bode que dá depois do almoço? Ele levantou daquela sonequinha, uma parecida com aquela que você vai tirar depois de comer aquela feijoada deliciosa que a gente vai fazer aqui. Vai ser uma benção. Mas Davi ele levanta daquela sonequinha após o almoço e ele vai passear pelo terraço. E, veja só, lá estava ele esperando a oportunidade pronta, a tentação prontinha, esperando. A oportunidade de pecar estava esperando Davi ali,
Pronto. Ele não precisou se esforçar. Ele não precisou buscar o pecado em algum canto obscuro. Não, bastou que ele estivesse no ócio, a mente está vazia. Aquilo que eu deveria estar fazendo, não estou fazendo, então minha mente está vazia, eu estou aqui passeando. Opa, e olha só, olha uma oportunidade de pecar aqui, né? Não é verdade? É muito curioso nós pensarmos sobre isso, fazendo parênteses aqui, porque grandes homens de Deus, como por exemplo Jonathan Edwards, ele também entendia que quando nós estamos com a mente muito vazia, é a oficina para o pecado. De tal forma que ele, quando estava noivo, quando ele ficava muito sem fazer nada, ele começava a querer ter pensamentos impuros em relação à sua noiva. Ele mesmo diz que ele se debruçava em equações matemáticas, ia carpir uma grama, ia fazer alguma coisa para que a mente dele não ficasse maquinando dentro do pecado. Mas Davi estava no ócio, Davi saiu para passear, estava ali o pecado esperando por ele, esperando por ele. E a Bíblia ela é muito curiosa, ela é cheia de detalhezinhos interessantes. A primeira vez que o termo pecado no hebraico aparece na Bíblia, esse pecado ele é comparado a uma besta. É lá em Gênesis 4:7 a Bíblia diz: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O pecado ele é comparado, na primeira vez que ele aparece nas Escrituras, a uma besta, a um animal selvagem, que está ali na porta, esperando para te atacar. Você não precisa demandar um esforço para cometê-lo, não, é natural para nós. A nossa natureza pecaminosa, ela tem uma naturalidade de fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E o pecado está ali, esperando para te atacar, para me atacar. E é muito importante que a gente entenda isso. E guarda uma coisa no teu coração, meu irmão, minha irmã. O meu maior inimigo não é o diabo. O meu maior inimigo se chama Pedro. Sabe por quê? O pecado que habita em mim é muito mais perigoso que Satanás. Muito mais. Isso é tão verdade que as Escrituras dizem para que você resista ao diabo. Mas as Escrituras mandam para que você fuja da tentação. Qual inimigo eu devo temer mais? Aquele que a Bíblia me manda resistir? Ou aquele que a Bíblia me manda fugir? O diabo, ele não tem nem de perto o poder do pecado que habita em mim. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, ninguém é condenado na eternidade ou vai para o inferno por conta do diabo. Ninguém vai chegar lá e falar assim: olha, eu cheguei aqui por causa do diabo, é culpa sua. Você está me devendo uma. Não. Aqueles que estão condenados, são condenados pelo pecado que há dentro deles. Não foi por causa do diabo que Jesus morreu na cruz, mas por causa do meu pecado, do seu pecado. Nós precisamos guardar isso no nosso coração. E a palavra de Deus continua dizendo que diante do desejo, da tentação, da oportunidade de pecar, Davi cai, Davi cede. Ele se deita com Batseba e engravida. E é muito curioso que daí Davi faz o seguinte: Batseba engravida e fala: olha, Davi, engravidei. E aí, o que Davi faz? Davi tenta fazer aquilo que muitas vezes nós tentamos fazer, que é esconder o pecado. É tentar dar, igual os jovens gostam de falar, tentar dar o dibre na pessoa a qual nós ofendemos. Tentar esconder, colocar uma máscara, fingir que ninguém está vendo. E aí a palavra de Deus continua dizendo que Davi fala para Joabe: Joabe, manda Urias para cá. Joabe manda Urias, o heteu. Urias chega, Davi fala: e aí Urias, como é que está lá na guerra? Aí Urias fala, eu fico imaginando, Davi devia estar olhando Urias e estava entrando por esse e saindo por aquele, porque ele não estava nem aí para o que Urias estava falando. E aí Urias fala assim: ah, que bom Urias, tal, legal, agora faz o seguinte, vai para a tua casa e descansa. Qual que era a ideia de Davi? Eu vou mandar o cara que já está há muito tempo na batalha ir para a casa dele, porque a mulher dele é muito bonita, eu que o diga. E aí ele vai para casa e ele vai querer ficar com a mulher dele, porque ele não é bobo nem nada, não é mesmo? E aí o que acontece? Urias não vai.
A palavra de Deus fala que Urias dorme na porta ali do palácio junto com os servos. E aí Davi fica sabendo disso, chama Urias e fala assim: Urias, que isso, irmão? Como que você não vai para sua casa, fica com a sua mulher? E aí Urias fala assim: como posso eu ir para minha casa, descansar, me deitar com a minha mulher, enquanto a arca do Senhor, enquanto os meus companheiros, enquanto o povo de Israel estão habitando ali em tendas no meio de uma batalha? Como que eu posso fazer isso? De forma alguma, rei. Perceba, Urias, o Eteu, a Bíblia faz questão de falar várias vezes, o Eteu, o Eteu, o Eteu. Por quê? Urias, ele não fazia parte daquela comunidade da aliança de Israel, ele era Eteu. Ou seja, um homem que era Eteu, estava sendo muito mais íntegro e fiel diante do Senhor, do que o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. E aí Davi fala: vou tentar de novo. Davi chama Urias para um rolê, embebeda Urias de novo, embebeda, daí no caso, né, pela primeira vez, deixa Urias bêbado, e isso é muito, muito massa de pensar, porque Urias, nem bêbado, Urias deixou de ser íntegro diante do Senhor, porque a palavra de Deus fala que Urias ficou bêbado, e aí Urias não vai para casa de novo, e dorme junto com os servos do rei, porque ele não queria voltar para casa, enquanto os seus companheiros e a arca de Deus estavam lá no meio da batalha. Davi então, para tentar esconder o seu pecado, escreve uma carta para o comandante, uma sentença de morte para Urias. Joabe coloca Urias na frente de batalha, e a hora que os soldados avançarem, manda que todos recuem para que Urias morra. Davi dá essa carta na mão de Urias e diz: entrega para o teu comandante. Fica aí, homens, principalmente os homens, quero falar. Urias, um homem que foi fiel, mesmo levando a própria condenação, a morte, não abandonou aquilo que era certo e justo diante de Deus. Urias leva essa carta, e a palavra de Deus fala que Urias morre, e não só Urias, mas muitos soldados também do povo de Israel morrem, porque Joabe teve que fazer uma jogada ousada lá, para tentar fazer Urias morrer. E aí Urias e outros homens morrem naquele local, naquela batalha. Eles morrem. Então perceba, Davi, o homem que deveria ser o ápice da justiça, da integridade, o homem segundo o coração de Deus, ele quis esconder o seu pecado. E talvez eu e você muitas vezes fazemos isso. E sabe o que acontece? A gente vai construindo a nossa vida. Como Davi. Davi, ele foi chamado para ser rei. Era um homem segundo o coração de Deus. Samuel falou isso. Aí ele é ungido por Samuel. Permanece fiel ao Senhor. Continua nos caminhos do Senhor. Vai fazendo aquilo que agrada a Deus. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Davi, ele adorava a Deus, ele orava, ele buscava conselho do Senhor para todas as decisões dele. Quando ele foi perseguido, Davi não deixou de ser fiel. Ele continuou caminhando nos caminhos do Senhor, assim como os profetas colocaram para ele, assim como as escrituras sagradas colocavam para ele, e ele continuou firme. Mesmo quando tentaram matar Davi, Davi não abandonava os caminhos do Senhor. A palavra de Deus fala que ele honrou até mesmo aquele que o perseguia. Quando ele foi para uma caverna, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou. E às vezes eu e você também, nós estamos construindo nossa vida. Estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente está seguindo um caminho bom, agradável, na presença de Deus. E aí também, como Davi, em algum momento da nossa vida, nós abaixamos a guarda. A palavra de Deus fala que o pecado é errar o alvo, é fazer aquilo que não agrada a Deus. E ao invés de continuarmos construindo nossa vida dentro daquilo que Deus colocou, nós erramos o alvo. E aí, ao invés de nós voltarmos aonde nós erramos, ao invés de nós procurarmos consertar essa situação, nós fazemos igual Davi. Por quê? Não, ninguém está vendo. Se eu contar mais essa mentirinha aqui, ninguém vai saber que eu fiz isso.
Ah, mas o outro lá viu. Então quem sabe, se eu falar que aquele outro lá é muito doido, que ele não sabe o que ele está falando, e eu cometer uma ofensa contra essa pessoa, talvez as pessoas não levem em consideração o que ele está falando. Ah não, mas Urias não quis deitar com a sua esposa. Então quer saber de uma coisa? Chega. Já que esse homem não quer nem deitar com a sua esposa por bem e nem por mal, eu vou mesmo dar cabo da vida dele. Davi, o homem segundo o coração de Deus, agora era um adúltero e um assassino. Um adúltero e um assassino. Davi, um homem que Deus chamou desde a sua tenra idade, agora tinha cometido tamanho pecado contra o Senhor. E sabe o que isso ensina para mim e ensina para você? O pecado, ele precisa de poucos minutos para destruir aquilo que talvez nós levamos anos para construir. Vou repetir. O pecado precisa de poucos minutos para destruir aquilo que nós levamos anos para construir. Mas graças a Deus, pela misericórdia, pela graça e pelo amor de Deus, que Ele não nos deixa dessa forma. Deus não deixa a nossa vida como uma torre destruída. Deus não nos abandona no meio dos destroços que nós fazemos com a nossa vida. Deus não nos deixa numa situação de miséria, de morte, de condenação. Deus não nos deixa assim. E aqui nós entramos no segundo ato da jornada desse herói. O confronto do herói. A palavra de Deus fala que Deus envia Natã para confrontar Davi. Por quê? Porque Deus corrige o filho a quem Ele ama. Porque nós, eu e você, precisamos ser confrontados com a verdade, para que a verdade possa nos libertar. É isso que a Bíblia nos diz. E se eu e você não formos confrontados com a verdade, nós permaneceremos assim, na mentira, destruídos, mortos em nossos delitos e pecados. A palavra de Deus fala que Natã chega para Davi e conta uma historinha para Davi. Porque era comum que o rei julgasse situações do seu reino. E ele fala assim: Davi, tinha um cara lá, que ele era muito pobre e ele tinha uma ovelhinha só. Ele alimentava essa ovelhinha, ele fazia, tipo assim, dava de naná na ovelhinha, dava uma madeirinha para a ovelhinha, era o pet dele. Era o pet daquele homem pobre, aquela ovelhinha, era como se fosse uma filha para ele. E aí do lado dele, o vizinho dele era um homem muito rico. Tinha um monte de boi, cabrito, arara, tucano, tinha tudo. E aí um dia apareceu um homem que foi visitar esse homem rico. E ao invés do homem rico pegar um dos seus bois, um dos seus animais para matar e servir para esse visitante, ele foi lá na casa do homem pobre, pegou a ovelhinha dele, matou a ovelhinha dele e serviu para essa visita. E quando Davi ouve isso, a palavra de Deus fala que Davi se enche de furor, de ira, e ele fala: este homem tem que morrer. Não só morrer, ele tem que restituir 4 vezes aquilo que ele fez. E isso é muito interessante de nós percebermos, porque o pecado ele nos cega. O pecado ele nos cega de tal forma que nós temos muito mais facilidade em nos irar, em apontar o dedo para apontar a remela do olho do outro, mas a gente não está enxergando a trave que está no nosso. Então o pecado ele nos cega dessa forma. A gente fala do outro, mas não consegue olhar para nós mesmos, para que possamos realmente refletir se a nossa vida, se a nossa conduta tem sim agradado ao Senhor ou não. Davi ele se ira, mas Deus quer um Deus que corrige os filhos que ama. Usa Natã para dar uma resposta assim, tramontina para Davi. Natã vira para Davi e diz o seguinte: então Natã disse a Davi, 2 Samuel 12, 7. Este homem é você. Este homem é você, Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas.
por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o Heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha mal sobre você. Tomarei suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia, porque o que você fez em segredo, eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. A pergunta aqui, meu irmão, minha irmã, é por que você desprezou a palavra do Senhor? E essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Por que nós, mesmo rodeados de tantas bênçãos, mesmo rodeado de tantas oportunidades de crescer no Senhor, por que nós, vez após vez, desprezamos a palavra de Deus? Por que nós desprezamos aquilo que agrada o Senhor? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Davi tentou esconder o seu pecado, mas ele foi confrontado por aquele que vê todas as coisas. Escuta uma coisa, nós não conseguimos esconder nada de Deus. Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. O caminho não é tentar esconder o seu pecado, porque isso só leva à destruição, à morte. E vamos ser sinceros, nós fazemos isso todos os dias. Nós pecamos e desprezamos a palavra de Deus. A gente tenta jogar sujeira debaixo do tapete, ou tenta continuar construindo de forma torta. Só que esse caminho só leva a isso aqui, uma vida destruída pelo pecado. E não é isso que Deus tem para nós. Não é isso. Mas pastor, como é que resolve uma situação dessa? Como é que resolve uma situação dessa? Como é que resolve uma situação igual a de Davi? Como é que resolve a situação da minha vida, pastor? Você não conhece a minha vida. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu fiz, quem eu machuquei, como me machucaram. Como que resolve isso? E a resposta vem no versículo 13. O versículo 13 diz: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E aqui nós entramos no terceiro ato. A redenção do herói. A redenção do herói. Assim como Davi, todos nós temos duas opções diante do pecado da nossa vida. Porque a palavra de Deus fala que todos nós temos pecado, e quem diz que não tem, está falando que Deus é mentiroso. Mas nós temos duas opções diante do pecado da nossa vida. Nós podemos continuar construindo em cima do pecado, e uma hora essa torre vai desabar, porque não tem como se sustentar algo que não está firmado na rocha eterna que é Jesus Cristo. Ou nós podemos voltar para aquele momento onde as coisas começaram a ir para outro caminho, e podemos fazer como Davi fez, e falar: pequei contra o Senhor. Eu pequei, Deus, tem misericórdia de mim, perdoa o meu pecado, aquilo que eu fiz e que não te agrada. É muito curioso isso. Sabe, quando nós somos crianças, você vê a mãe com a criancinha ao seu redor, e aí a criança vai num lugar que pode cair, e a mãe fala: não vai ali, filho, não vai ali que faz ai ai, faz dodói, faz o que você usa aí. Não vai lá, filho. E aí o filho vai lá, né? Ou não é? E ele vai lá e fica lá, e a mãe: cuidado, mamãe está avisando e tal. E aí o que acontece? Uma hora o filho cai. Aí abre o berreiro. Agora, sabe uma coisa que eu nunca vi? Eu nunca vi uma criança abrir o berreiro porque caiu onde a mãe falou que não era para ir, e sair correndo da mãe, fugir de casa, nunca mais voltar. Eu nunca vi isso acontecer. Pelo contrário, para onde que a criança vai? Primeiro lugar, para onde? Para o colo da mãe, porque o colo da mãe é o lugar de segurança, é o lugar de paz, é o lugar de renovo, é o lugar de refrigério. E se nós entendemos isso quando nós somos pequenininhos, por que quando a gente fica grande a gente não entende mais? Por que quando a gente fica adulto
A gente faz algo contra o Senhor, algo que Deus disse, isso é pecado, isso é errado, não faça isso não agrada a mim. E aí nós fazemos, e ao invés de nos prostrarmos diante dele e falar, pequei contra o Senhor, tem misericórdia de mim, nós corremos de Deus. E aí a nossa vida continua dessa forma. Porque não existe restauração e renovo fora de faz novas todas as coisas. Então, uma opção é fazer isso. A outra opção é, em arrependimento, nós confessarmos a Deus o nosso pecado e pedir perdão ao Senhor. Eu quero falar aqui brevemente eu passei por isso na minha vida. E passo ainda. Peco. Infelizmente. Acho que uma das coisas que eu mais desejo na glória é o dia que o pecado vai ser completamente arrancado de dentro de mim. Vai ser uma alegria assim que eu não sei nem dizer. Mas por muitos anos eu fui oprimido por um pecado na minha vida. E eu batalhava com ele constantemente. Constantemente. Era terrível. E em momentos onde eu me sentia um lixo, sem forças nenhuma, tinha um salmo que eu lia e orava em cima dele. E que era bálsamo e refrigério na minha vida. Esse salmo é o Salmo 51. Que coincidentemente é o salmo que Davi escreveu quando foi confrontado por Natã por ter pecado em adultério com Batseba. O salmo diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Sacrifício agradável, versículo 17, sacrifício agradável a Deus, é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, não desprezarás. A verdade, meu irmão e minha irmã, é que diferente dos heróis, dos grandes filmes e livros que nós lemos, diferente talvez do Luke Skywalker, do Star Wars, e de grandes heróis que entram nessa jornada do herói, que são apresentados para mim e para você, cotidianamente, diferente deles, nós, pecadores, não temos força em nós mesmos para vencer o vilão final. Nós não temos essa força em nós. Nós não conseguimos juntar força aqui dentro da gente, ou quem sabe em alguém que faz parte da nossa equipe aqui, para conseguir combater esse vilão. Não há em nós essa força. Não há em nós a força para derrubar o maior inimigo, que é o pecado. A nossa força, ela vem do Senhor. A palavra de Deus nos ensina isso. Ela diz que se pelo Espírito, diga pelo Espírito, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, os feitos do corpo, e aqui do grego é matar, é algo violento, ou seja, é pela força do Espírito matar as obras, os feitos do corpo, certamente vivereis. Nós não temos essa força, mas Jesus Cristo tem essa força. A história de Davi, ele continua. A palavra de Deus fala que ele jejua pelo seu filho doente, mas o filho dele morre mesmo assim. E aí o que acontece? Davi vai lá e adora a Deus, e o pessoal não entende. Ele fala, eu adoro a Deus porque ele é digno de ser louvado. Eu pequei, o pecado tem as suas consequências, glória a Deus. Eu não posso trazer meu filho de volta, mas eu irei até ele. Davi entendia aonde estava Deus e aonde ele estava. Ele tinha sido quebrantado, humilhado. Mas a palavra de Deus fala que ele tem novas relações com Batseba e que nasce um novo filho. E esse novo filho se chama Salomão. Talvez você conheça a história de Salomão. E a palavra de Deus fala que nasce Salomão e que Deus amou Salomão, de tal forma que o nome dele deveria ser Gedidias, que significa o amado do Senhor. O amado do Senhor.
Perceba, meu irmão, minha irmã, na nossa vida, na nossa história, não existem trevas densas o suficiente que a graça e o amor de Deus não possam dissipar, gerando uma história de vida, uma história de esperança, uma história de renovo. Não existe trevas densas o suficiente, não existe pecado grande o suficiente que o sangue de Cristo não possa apagar. Não existe história triste o suficiente que Deus não possa restaurar. Porque a nossa força não vem de nós, mas a nossa força vem de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro herói da nossa história e da história de todos os heróis da fé que nós estamos falando aqui, não são esses homens. Esses homens foram resgatados pelo verdadeiro herói, o mesmo que me resgata e te resgata, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que pagou o preço numa cruz, para que nós pudéssemos ter vida em abundância, vida em abundância. Quando nós seguimos pelo caminho do arrependimento, sabe o que Deus faz? Sabe o que Jesus faz com a minha vida e com a sua? Jesus pega uma pessoa que não é digna de nada, e Ele vai lá, e Ele renova a história dessa pessoa, agora do jeito certo, e aí Deus vai lá e abre outra porta, e agora essa pessoa está crescendo na fé, e aí essa pessoa continua firme, e Deus vai cada vez mais, passo a passo, o Espírito Santo de Deus te empoderando, para vencer essas tentações, e esse pecado, você persiste, você continua diligente, porque quem sustenta a sua vida não é você, mas quem sustenta a sua vida é Deus, é Deus. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, essa noite é noite de confissão, é noite de arrependimento. Talvez você veio aqui e você tem passado por lutas contra o pecado, talvez você tenha sido escravizado pelo pecado, como eu fui por muitos anos, mas Deus quer fazer algo novo na sua vida e Ele tem poder para fazer isso. Não existe pecado que é grande o suficiente, que seja mais poderoso que o meu Deus. Eu experimentei isso na minha vida e eu sei que você pode experimentar na sua. Porque eu sei que a força não está em nós, mas a força está no nosso Senhor. E nessa noite eu queria te convidar para dar um passo de fé. Irmão, irmã, enquanto você continuar tentando construir a sua vida do jeito errado, uma hora ela vai cair e parece que ela não vai para frente, e você vai continuar derrapando, e a construção nunca sobe. Irmão, é momento de você voltar aonde desviou do caminho e falar: Deus, toma nessa noite aquilo que eu tenho de pior, toma nessa noite o meu pecado, me perdoa porque eu fiz isso, porque eu pequei contra ti. Perceba, Davi tinha pecado contra Urias, tinha pecado contra Batseba, mas ele diz: pequei contra ti e contra ti somente, porque o primeiro ofendido, aquele que é santo, é Deus. E é com Ele, é quando nós pedimos perdão para Ele, Ele renova a nossa história, porque Deus nos ama. Nessa noite eu quero convidar você que deseja realmente começar algo novo com Deus, eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. Eu não preciso ouvir a sua oração, a pessoa que está do seu lado não precisa ouvir a sua oração, mas Deus está aqui neste lugar e Ele há de ouvir a sua oração. Essa é noite de você confessar a Deus. A palavra de Deus diz em 1 João: filhinhos amados, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Todavia, quando pecarem, lembrem-se que nós temos um advogado junto a Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Essa noite é noite de salvação, essa noite é noite de perdão, essa noite é noite de sairmos daqui alvos mais do que a neve, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Faça uma oração agora a Deus, coloque diante de Deus aquilo que tem desagradado ao Senhor, confesse o seu pecado. Se você se sente fraco, peça a Deus força. Se você se sente enfraquecido, os joelhos estão trôpegos, fala: Deus, tem misericórdia de mim. Pelo Espírito, Senhor, me dá força para vencer o pecado. Oh Deus,
Espírito Santo de Deus, vem sobre esse lugar. Toca corações aqui nessa noite. Ó Pai, que haja arrependimento. Deus, que haja renovo. Deus, que haja salvação, regeneração. Pai, que vidas saiam daqui completamente transformadas por aquilo que só o Senhor pode fazer. Novas histórias. Uma vida que cresce no caminho que agrada ao Senhor. Que Tua palavra, Deus, seja como o profeta Natã, que venha realmente iluminar o nosso caminho e nos confrontar com a verdade. E que possamos, Pai, todos os dias da nossa vida, viver para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, Deus. O Senhor é o herói da nossa história. Nós queremos declarar isso, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Ele que é digno. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.